Olá pessoal, meu nome é Luégia Knop, sou professora de ortodontia da especialização aqui do NEOBA, mestre e doutora também nessa especialidade. Hoje o tema da nossa aula ainda continua sendo a relação entre a periodontia e a ortodontia, mas agora numa outra visão. Como os pacientes periodontais poderão ser beneficiados com os aparelhos ortodônticos? E algumas situações clínicas são muito importantes essa interação, como durante a migração dentária patológica, durante os defeitos ósseos de uma ou duas paredes, nas fraturas radiculares abaixo do nível gengival e nos casos de pacientes que apresentam molares em mesioversão. Pacientes que passaram por uma experiência de doença periodontal muitas vezes apresentam uma baixa autoestima, porque esses pacientes apresentam esses dentes com diversos diastemas, é muito comum, e também dentes em vestibuloversão. Então, esses pacientes periodontais, eles poderão ser beneficiados com tratamento ortodôntico, já que a ortodontia poderá reposicionar esses dentes dentro da base óssea, fechar esses diastemas, melhorando, portanto, a estética e a autoestima desses pacientes. A redução óssea vertical, ela não é uma contraindicação para a movimentação ortodôntica. Embora muitos já pensam sobre isso, ou já pensaram sobre isso, hoje em dia a gente tem plena consciência, plena certeza de que pacientes que apresentam perdas ósseas, sequelas de doenças periodontais, devem e poderão ser beneficiados com ortodontia. Nesses casos, os pacientes apresentarão todo o controle periodontal da doença periodontal. O periodonto deve estar completamente livre de inflamação, de cálculo, de cemento necrótico. Esses pacientes que apresentam a perda óssea, eles poderão ser com certeza beneficiados com ortodontia. A colagem do braquititão é realizada com o mínimo possível de resina, o máximo de cuidado quanto a essa colagem. O paciente deve estar completamente livre de qualquer inflamação, presença de cálculo, presença de cemento necrótico. E em seguida é feita a colagem, o alinhamento dos dentes, o reposicionamento desses dentes, utilizando sempre forças de baixa magnitude. Afinal de contas, esse paciente não apresenta um periodonto completamente normal. Ele apresenta um periodonto reduzido. E esse periodonto reduzido deve ser tratado de uma maneira mais conveniente e adequada possível. E aqui a gente vê esse paciente que apresentava esses diastemas, vestibularização, foi feito o tratamento ortodôntico e em seguida a gente observa um excelente resultado. Um paciente que apresenta um controle da doença periodontal e agora, com certeza, uma autoestima bastante melhorada nesse paciente, que a gente pode visualizar também na radiografia panorâmica. Outro problema também que acomete bastante os pacientes e que também podem ser beneficiados com ortodontia são os defeitos ósseos de uma ou duas paredes. Defeitos ósseos de 3 paredes devem ser tratados através de cirurgias periodontais, mas os de uma ou duas paredes poderão ser tratados com ortodontia. Uma extrusão lenta desses dentes. Por que extrusão lenta? Porque à medida que o dente é extruído lentamente do seu alvéolo, todo o tecido conjuntivo intacto, ele vai também migrar em direção coronal, melhorando, portanto, aquela perda óssea, aquele defeito ósseo que existia antes do tratamento ortodôntico. Esse tipo de procedimento é diferente, por exemplo, de uma extrusão rápida. Na extrusão rápida, é necessário que o periodonto não acompanhe a extrusão daquele dente. Então, nesses casos, são realizadas reativações dos aparelhos ortodônticos a cada 10 ou 15 dias e, nesse tempo, também são realizadas forças de maior magnitude. Isso acontece e é muito importante nos casos de fraturas radiculares abaixo do nível gengival. Nesses casos, é necessário expor a raiz do dente, só que a gente não deseja que o osso e a gengiva acompanhem esse movimento. Por isso, é realizada a extrusão rápida do dente. Outra condição também bastante comum e que também vai ser beneficiada com a ortodontia são nos casos de molares em mesioversão. É muito comum que o paciente apresente a perda prematura dos primeiros molares permanentes e, como consequência, haverá a mesialização dos segundos e dos terceiros molares. Isso gera graves problemas a esse paciente, uma vez que é feita uma modificação na anatomia óssea, na mesial desses molares. Além disso, há um maior acúmulo de placas e, consequentemente, maior risco de cáries. Também poderá acontecer uma impacção de alimentos nessa região, além de um colapso oclusal.
Muitas vezes não são possíveis realizar próteses dentárias ou implantes osso-integrados, já que não há espaço suficiente para a colocação dessas peças. E então, verticalizar esses dentes com ortodontia vai trazer grandes benefícios a esse paciente, não só do ponto de vista periodontal, mas também do ponto de vista protético. E aí a ortodontia lança a mão de diversos recursos. Aqui a gente pode visualizar, por exemplo, um recurso da técnica do arco segmentado, em que é utilizado um fio de TMA. Neles são confeccionados cantilevers, mola de correções radiculares, e então é feita a verticalização desse dente com o mínimo possível de efeitos colaterais a essa oclusão. Vejam como a ortodontia ela é importante para os pacientes. Mesmo os pacientes que apresentam periodonto reduzido, mesmo os pacientes que apresentam a doença periodontal prévia, esses pacientes podem e devem ser tratados com ortodontia, de uma maneira eficiente, de uma maneira prática, de uma maneira que traga autoestima, traga o valor, traga saúde, traga estética para esses pacientes.